Olá, buscadores de conhecimento, tudo bem com vocês? Meu nome é Vânia Almada, sejam muito bem-vindos ao meu canal e sejam muito bem-vindos a esse vídeo. E hoje eu quero compartilhar com vocês algo sobre padrões, né? Padrões de comportamento, padrões de familiares. E eu quero compartilhar uma história com vocês para vocês entenderem como esses padrões eles se repetem e a gente não questiona e continua reproduzindo. E qual é a história, né? Quero contextualizar para vocês entenderem. O meu primo chegou, né, de outro estado e tá aqui esses dias por aqui por casa e ele tá lendo aquele livro O Segredo da Mente Milionária. E nesse livro tem uma história, né, sobre um pernil que a mulher sempre cortava a ponta do pernil e isso foi levando de geração em geração. Se você ler o livro, você vai entender a história. Ok. E o meu primo, encantado com o livro, me falando tudo isso, né? Ah, porque isso e isso, os padrões familiares. E aí eu lembrei de uma história que realmente aconteceu comigo. E a história é a seguinte: a minha mãe, quando eu era criança, ela fazia sopa. E eu via minha mãe colocava arroz na sopa. E a sopa ficava uma delícia, né? E tudo mais. Quando eu cresci, fui para minha vida adulta, eu fui fazer uma sopa e coloquei arroz na sopa. Só que não ficou bom, não ficou legal, ficou empapado, uma coisa estranha. Não ficou bom. Aí depois eu vi uma amiga, né, antiga, uma amiga do passado, fazendo uma sopa. E eu vi que ela não colocou arroz na sopa. E eu falava assim: não, mas tem que pôr arroz na sopa. Ela disse: não, a gente não bota arroz na sopa. E ok, tudo bem, passou. Depois eu fui fazer a sopa novamente, a sopa não ficou boa porque eu coloquei arroz e não ficou boa a sopa. E a minha vaidade, né, doméstica, de cozinheira, e fiquei com aquilo matutando na minha cabeça. Mas como que essa sopa não ficou boa? A minha mãe fazia assim. E eu fui para casa da minha mãe e quando cheguei lá, gente, eu entramos no assunto da sopa, né? E eu falei assim para minha mãe: como que a senhora faz aquela sopa? Porque eu coloco arroz na sopa e não fica bom. Aí ela disse: mas a gente não coloca arroz na sopa. Aí eu: mas como assim a senhora não coloca arroz na sopa? É, Quando eu era criança, a senhora colocava arroz na sopa. Aí ela disse: não, a gente não coloca arroz na sopa. Naquela época, eu colocava arroz na sopa para dar um volume maior, porque não tinha muita coisa para colocar na sopa. E eu contando essa história para o meu primo e ele riu horrores, porque é exatamente isso, gente. A gente repete padrões familiares, repete padrões da nossa ancestralidade, né? Que eu trouxe um vídeo falando um pouco sobre a minha ancestralidade, e foi exatamente isso. Como eu vivia na zona rural, e na zona rural é um pouco mais escasso de algumas coisas, né? Para fazer uma sopa. A minha mãe fazia o que podia, estava ali tentando aumentar o volume, né, dentro da panela com alguma coisa que desse sustância para manter várias crianças e alimentada. Então ela se virava nos 30 e a coisa que ela achou mais fácil de fazer foi colocar arroz para dar um volume maior dentro da panela, para a gente se sustentar. Só que isso ficou gravado na minha mente como se fosse uma verdade. E a gente leva isso para a vida. Eu levei isso para a vida, essa história da sopa. Levei essa história da sopa para minha vida e estava vivendo como se fosse uma verdade e repetindo, né? E não me entendendo por que não estava dando certo, por que não estava boa a sopa, porque que a minha mãe fazia e dava certo. Primeiro que a minha mente de criança, né, e o meu paladar de criança naquela época era um paladar assim maravilhoso, que não questionava. A comida da mãe era uma delícia. E que eu quero dizer é que os padrões que você vê na infância, os padrões que você está repetindo hoje na sua vida,
que você acha que deu certo, que acha que é uma verdade, que tá tudo bem, que você vai levar adiante porque deu certo para sua mãe, deu certo para o seu pai, ouviu da sua mãe, ouviu do seu pai, viu sua mãe fazendo, viu seu pai fazendo, o seu avô, sua avó, as pessoas que você convivia, você tem referência dessas pessoas, viu fazendo, viu falando, e você internalizou que aquilo era verdade. E isso é um padrão de crença, porque você acredita que aquilo realmente é verdade. Mas por que você acredita que é verdade? Porque você viu, você escutou de pessoas que você amava, de pessoas que para você não mentia, porque a gente tem uma crença inconsciente que pai e mãe não mentem, né? Que os mais velhos não mentem. E tá tudo enraizado no seu inconsciente. E às vezes você está reproduzindo comportamentos que você sequer parou para questionar, sequer parou para pensar se realmente o que você está fazendo é correto? Será que não tem alguém que faz diferente? Ou se você quer algo diferente, por que não tenta reproduzir de outras pessoas? Ou está insatisfeito com o resultado que você está tendo na sua vida agora? E não sabe como fazer diferente, porque tudo que você viu foi seu pai, sua mãe, sua avó, os seus ancestrais fazendo assim, você tende a repetir porque é o que dá certo, né? É a receita, é a receita da sopa que você viu dando certo. Então, gente, eu trouxe essa história da sopa porque foi recente e eu tava lembrando sobre essa questão de padrões e paradigmas que a gente vai eliminando aos poucos, né? Mas olha só, essa é só uma história, né? Uma história de uma situação da sopa. Mas olha em sua volta, olha a sua vida. Será que a sua vida hoje não tá assim do jeito que tá? Se você tá insatisfeito, não é só o simples fato de que você tá repetindo padrões, tá repetindo crenças que você adquiriu lá no seu seio familiar? Porque às vezes a gente tem que observar qual é a nossa crença inconsciente. Observar em volta, mas como que tá a minha vida? Olha como que tá a sua vida hoje. Mas é a vida que eu quero? É a vida que eu sonho? É a vida que eu almejo? Se não, se a resposta for negativa, observa de onde vem. Então você se comporta assim por quê? Porque você aprendeu com a sua mãe, seu pai, sua avó e, né, vai na árvore genealógica com quem você aprendeu. E você repetindo isso, qual foi o resultado que você teve? Então você tem que observar o seu resultado. Se é um resultado que você não quer, que você não gosta, você tem que observar como que você muda todos esses comportamentos. Observar como que você troca essa crença que você tem, porque se você acredita, você está fazendo aquilo. Então eu acreditava que o arroz colocava assim na sopa. E o que eu fiz? Fui lá, coloquei arroz na sopa. Mas não era verdade, era uma mentira, era uma crença, uma crença ilusória que eu adquiri quando eu era criança ainda. E depois disso eu levei para a vida. E no momento que eu precisei fazer uma sopa, o banco de informação que eu tinha, né, da receita da sopa, observando a minha mãe fazer, era exatamente essa, que colocava arroz. E no fim não era. Então imagina isso na vida, você quer fazer algo na sua vida, mas como que você aprendeu a fazer isso na sua vida? Você aprendeu de uma determinada forma. Se você não sabe fazer isso, você tem que ir aprender com quem sabe, com quem já fez, quem já viveu. Porque muitas vezes a gente não tem consciência disso, às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Mas é isso, gente. Eu trouxe um pequeno vídeo de uma reflexãozinha aqui, de uma história familiar que eu lembrei. É bom meu primo estar por aqui, que eu vou ter mais histórias para trazer aqui para vocês, porque assim, a minha família é grande, tem muitas histórias para contar, né? Muita crença que eu adquiri lá, que hoje eu tenho consciência. Então eu trago aqui para vocês, porque eu vou observando e venho trazendo aqui para vocês, né, meus amores?
Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.